galera, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Pode Não Jão e eu particularmente estava muito ansioso por este episódio porque eu convidei uma pessoa muito especial, um cara que entende muito de política, viveu isso a sua vida inteira e tem muita experiência para passar para a gente hoje nesse ano eleitoral, sobre Goiás, sobre DF e projetando também as eleições de 2026, né? Pablo Valente, é um prazer ter você no nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, fica à vontade. Pelo lugar, saudar aqui, João, a equipe que está aqui na produção, você, internauta, que está nos acompanhando nesse podcast. Uma alegria estar aqui, a gente poder falar de política e falar da boa política numa conversa descontraída, a gente poder bater um papo de uma forma mais dinâmica do que acontece na política do Distrito Federal, do Goiás, do entorno e, por que não, da política nacional em 2024 e 2026. Exatamente. Quem é Pablo Valente? Então, Pablo Valente é um jovem de apenas 38 anos. Eu sou morador da Canangolândia, no Distrito Federal, desde que nasci. Fui criado na Canangolândia, a cidade-mãe. Sou de uma família humilde, numerosa, tenho 8 irmãos, filho de um bombeiro e de uma comerciante, uma sacoleira que veio do Ceará. Nossa família se instalou na Canangolândia, lá a gente cresceu, sempre estudei em escola pública. Comecei militar no movimento estudantil aos 14 anos, fui presidente do Grêmio da minha escola, depois fui para a Federação dos Estudantes Secundaristas de Brasília. Com 16 anos, meus pais já me emanciparam para eu fundar e presidir a União Jovem da Canangolândia, que foi a primeira ONG de juventude da minha cidade. Também com 16 anos me filiei ao meu partido, ao Partido Progressista. E aí fui fazendo militância político-partidária dentro do segmento de juventude, assumindo a presidência da juventude da minha zonal, depois vice do DF, presidente da juventude progressista do DF, até chegar na nacional. E aí também passei uma temporada no governo Temer, na Secretaria Nacional de Juventude, trabalhando a serviço da Presidência da República com o programa ID Jovem, na Assessoria Nacional de Juventude do presidente Temer. Assumi a gerência de cultura também da minha cidade, até chegar a ser administrador, que para vocês aqui é prefeito da cidade-mãe. Bacana. Você chegou com essa bagagem toda na Candangolândia e tem uma história muito rica na política, né? Aqui se deu a sua chegada na administração da Candangolândia. Como é que foi essa experiência para você? Conta um pouco pra gente. Não, primeiro, eu sempre gostei de política, desde muito cedo. Eu sempre transitei entre dois eixos que parecem antagônicos, mas na verdade são muito próximos, importantes e necessários um ao outro, que é o movimento de fé e política. Com 11 anos de idade eu conheci mais profundamente a fé cristã e tive um encontro pessoal com Jesus na Renovação Carismática Católica. Com 12 anos eu já era pregador da Renovação Carismática e aí fui tendo uma experiência missionária no Ministério de Pregação, trabalhando com jovens, trabalhei muito tempo com dependentes químicos, viajando pelo Brasil, atendendo jovens em comunidades terapêuticas, em encontros de restauração de vida. E esse ministério de fé, de pregação, também acabou me levando a trabalhar políticas públicas para a juventude. Bacana. Né? Então eu sempre trouxe essa proximidade entre a vida pública e a vida, digamos assim, eclesiástica. E assim eu fui militando. Em 2010 o meu partido me convidou para ser candidato a deputado federal, um jovem de 21 anos, na época não estava nem trabalhando, não tinha um carro para andar, totalmente inexperiente, sem condições nenhuma, mas com muitos sonhos, com muita vontade de fazer, de realizar. Sempre tive muito ânimo para a vida pública, para a política. E aí saí candidato a deputado federal, fui hiper bem votado na minha cidade, fui o segundo mais votado na minha cidade. Na época eu só perdi por senador Regufe, que era candidato a deputado federal e teve uma votação expressiva. Um nome expressivo. Expressiva. Naquele momento ele foi o federal mais votado do país. Né? Sim. Então fui muito bem votado na minha cidade, tive quase 3 mil votos no Distrito Federal e aí comecei a me projetar como uma liderança jovem, como uma revelação jovem na política do DF. E de lá para cá a gente veio construindo, coordenei algumas campanhas eleitorais, trabalhei para alguns políticos importantes no Distrito Federal, que vai nos dando um acúmulo de experiência. Com certeza. Disso, quando em 2018 eu vim candidato a deputado distrital de novo, fui bem votado na minha cidade, embora seja uma cidade pequena, Canangolândia, o que não me projetava a nível de Distrito Federal para uma eleição competitiva para deputado distrital, mas sempre tendo uma boa votação na minha cidade, na minha região. Na base, né? Dentro daquela base. Passou as eleições de 2018, eu fundei o Instituto Coração Valente e comecei a conciliar novamente a minha agenda missionária como pregador do trabalho social que eu fazia na cidade com as famílias mais carentes,
Então nós fazíamos eventos beneficentes e fomos ajudando as pessoas. Eu sempre acreditei de coração que política é para a gente servir, não é para você se servir dela. Política é a mais nobre atividade humana quando feita com decência por pessoas decentes. Quando as pessoas entendem que política é um ministério, é uma forma de servir as pessoas, de cuidar do outro. Eu costumo dizer, até disse esses dias numa reunião, para que serve política? Para proporcionar felicidade, bem-estar, qualidade de vida. E isso de modo especial para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais humildes, porque são elas que precisam mais da força de um Estado enxuto, de um Estado competente, eficiente, mas que proporcione e levem a elas serviços públicos de qualidade. Sem dúvida. Então, o que eu pensei? Na medida com que eu uno o meu Ministério de Fé e Política e transformo isso num serviço, num ministério de ajudar as pessoas, e aí eu criei o Instituto Coração Valente com esse propósito de unir fé e política, de levar o alimento material, mas também levar o alimento espiritual, de cuidar do homem total, Sim. sabe, da dimensão do corpo, da alma, do espírito, fazer com que a pessoa tenha um encontro com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo recupere a sua dignidade humana. Então nós trabalhamos com pessoas com doenças raras, nós trabalhamos com pessoas que tinham problemas de saúde gravíssimos, nós trabalhamos com pessoas que precisavam de uma segurança alimentar através de doação de cestas básicas, nós trabalhamos em parceria com muitas entidades providas, com mãezinhas, principalmente jovens, adolescentes que tinham uma gravidez não planejada, indesejada e que até pensavam no desastre do aborto, e nós ajudávamos com pré-natal, com enxoval, com acompanhamento espiritual e psicológico essas mãezinhas. Nós fizemos inúmeras ações no ponto de vista social, de acolhimento, de atendimento, Abrange todo mundo. abrange as pessoas. O nosso objetivo, vocês trabalham com idoso, com criança, com portadores de deficientes, com pessoas com deficiência? Não. Nós trabalhamos com a pessoa humana nas mais diversas formas de dores e de sofrimento, tentando amenizar isso, acolher, abraçar as pessoas e mudar um pouquinho aquela realidade. Bacana. E aí, com o Instituto Coração Valente, acaba que por uma consequência natural, o nome vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais conhecido. E aí eu comecei a ser assediado por alguns políticos da cidade, Sim. por algumas forças políticas da cidade. Eles tinham pesquisas que me colocavam numa situação crescente de destaque e comecei a ser chamado para conversas, para articulações que pudessem me levar na administração. Bacana. Foram mais de 10 almoços, 12 almoços, e eu rejeitei todos. Naquele momento eu entendi que não era a hora de eu ser administrador. Eu tinha outros planos, outros projetos políticos e até pessoais, profissionais fora de Brasília. Tinham outras propostas na mesa bastante interessantes. Mas até que eu fui conscientizado, refleti, discuti com a minha família, orei e pedi a Deus que me iluminasse e cheguei à conclusão de que era o momento de eu servir a minha cidade. Isso foi em que ano? 2021. 2021. E aí, mais ou menos outubro, novembro de 2021, eu aceitei a proposta, fizemos uma aliança política que nos proporcionou essa construção que me levou à administração, e a convite do governador Ibanez, no dia 3 de janeiro de 2022, eu tomei posse como administrador regional da Candangolândia. Muito bacana. E você falando do Instituto Coração Valente, vocês têm uma página do Instagram voltada para o Instituto, né? Exatamente. Quem quiser seguir o Instituto Coração Valente, quem quiser seguir o Pablo Valente DF, vai estar o arroba aqui embaixo. Para você, quem quiser dar uma força para esse projeto tão bacana. E você falando, eu vi um vídeo seu há pouco mais de 15 dias, se não me recordo, bem, fazendo a parceria com o Banho do Bem. Isso. Foi uma coisa espetacular, porque eu já prestei serviço aqui na Salve SI, já ajudei lá, e foi uma experiência magnífica, como você estava comentando, e eles também têm essa parceria com o Banho do Bem. Então, assim, a gente acaba que abrange várias pessoas com o Instituto Coração Valente, mas também tem necessidades específicas, como aquela pessoa que está vindo dos vícios, das drogas, dos dependentes químicos, que precisam desse auxílio também, é muito bacana. A gente precisa entender que a problemática do irmão de rua, do morador de rua, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Não é só uma questão de abrigo, uma questão de albergues, uma questão de política
assistencialista ou de segurança alimentar, de levar marmita, sopão ou coisa na rua. Nós temos problemas psiquiátricos, nós temos problemas graves. Muitas e uma grande parte dessas pessoas têm família, e tem até famílias relativamente bem estruturadas que poderiam acolher. Sim, Meio que é uma opção, né? Eu nem usaria o termo opção, mas foi uma escolha a partir de uma doença, a partir de uma problemática, de um trauma sim, e de um vício que os levaram à condição de rua. E aí, muitas vezes, nós precisamos entender que a rua se tornou a casa dessas pessoas. E que a gente não vai conseguir, infelizmente, a curto prazo, ter uma política pública que transforme a realidade daquela pessoa. O Estado tem a tentação de fazer as coisas de uma forma estatística e trabalhar com números e sim. planejar, projetar políticas públicas para médio e longo prazo. Isso é louvável, é importante que faça. Mas e a curto prazo? E a fome? E aquela pessoa que precisa tomar um banho? E aquela pessoa que precisa de um cobertor e de um aquecimento? E a dignidade da pessoa humana naquele caso? E você não pode impedir o direito de ir e vir, a liberdade individual da pessoa, de não querer, inclusive, ser acolhida em nenhum albergue do Estado. Exatamente. Então, acaba que se criou um cinturão, uma rede de solidariedade, de proteção social, que o Estado tem os seus mecanismos, seus instrumentos de apoio, mas que é muito mais a sociedade civil organizada, das igrejas católicas, evangélicas, movimentos espíritas, ONGs, É o dito terceiro associações. setor, né? Exatamente, voluntariado. O trabalho pessoal do Banho do Bem é isso que eu vi lá. E então, um trabalho muito bonito, que conta com muitos voluntários. Eu até julgo dizer que eles nem têm tanta necessidade de mão de obra voluntária, mas que eles têm necessidade de estrutura, de roupa, de produtos de higiene. Então nós estamos nos organizando enquanto Instituto Coração Valente para sermos um instituto de apoio, para subsidiar o trabalho que eles já fazem Bacana. de forma muito bonita. Então, nossas arrecadações, as nossas campanhas solidárias, nós vamos estar agora fazendo doações para que o pessoal do Banho do Bem prossiga com esse trabalho que traz dignidade. Só quem está sujo, suado, cansado na rua sabe o quanto que um banho traz dignidade. Exatamente. Só quem passa fome sabe o quanto que uma marmita traz dignidade. Só quem está numa situação de desleixo consigo próprio, de total falta de cuidado próprio, sabe o que é um corte de cabelo. Sim. Então, esse mínimo de dignidade humana que muitas vezes o Estado tem limitações para proporcionar, as ONGs, as entidades, essa rede de solidariedade tem proporcionado. Nossa, fico muito feliz com o seu discurso e nós seguimos a mesma linha de raciocínio. É muito bacana que não só o Estado, como gestor dos recursos, dos mecanismos, mas aquele dito terceiro setor que a gente comentou agora, das igrejas, das ONGs, dos movimentos de auxílio, consigam subsidiar esse cuidado das pessoas que estão ali, né? E eu fico muito feliz e, como eu falei, vai estar as redes sociais do Instituto Coração Valente e do Pablo Valente para vocês seguirem. Só uma observação, Fique à é vontade. importante deixar claro o seguinte. Nós temos uma tentação, até por uma consciência antipolítica que foi sendo criada na população, de uma aversão total à política, diga-se de passagem, criada muitas vezes pelos maus políticos, Sim. com seus maus exemplos, mas as pessoas têm uma tentação a criarem um horror à política e a culparem o Estado, o governo, por todas as mazelas sociais. Mas, na verdade, a própria sociedade fabrica muitas dessas mazelas, produz essas mazelas, e não é justo que a gente cobre isso sempre do poder público. Nós precisamos entender, e o mundo caminha cada vez mais para essa consciência liberal, eu particularmente não de um Estado mínimo, mas de um Estado necessário, um Estado que tem um tamanho enxuto, que dá conta daquilo que é próprio dele, mas que entende que precisa fazer parcerias. Então, a sociedade civil precisa se organizar e ajudar a minimizar as dores e as mazelas e os problemas sociais que muitas vezes ela mesma produziu. Bacana. E por isso eu acho que não precisamos e não podemos somente esperar e contar com o Estado, mas a gente tem que se organizar. E essa união, esse consórcio solidário entre Estado, igrejas, famílias e ONGs pode sim fazer muito bem à sociedade. Muito bacana. Pablo, você passou de 2021 até 2023 na administração da Candangolândia? Início de 22. Bacana. Como é que foi a experiência? O que é que você conseguiu implementar de políticas públicas, de estrutura, dentro da cidade da Candangolândia, que hoje tem cerca de quantos? 17 mil habitantes. 17 mil habitantes. Como é que foi essa experiência para você, politicamente e pessoalmente falando, né? Bom, politicamente foi muito positivo. E pessoalmente,
eu saí muito realizado. Eu sempre foi um sonho poder administrar a cidade que eu nasci, que eu fui criado, que eu cresci. E tudo que eu sou, eu devo a uma construção de sociedade dentro da Candangolândia. Na Candangolândia eu fui batizado, na Candangolândia eu fui coroinha, na Candangolândia eu brinquei naquelas ruas, eu conheço cada pedaço, cada cantinho da Candangolândia. Eu brinco que se me soltar na candanga de olhos fechados, eu reconheço cada lugarzinho pelo som, pelo cheiro, pelas informações ali que eu tiver, mínimas, eu consigo reconhecer cada canto da Candangolândia. Então, administrar a cidade da gente, a cidade onde a gente nasceu, é uma grande responsabilidade, mas não deixa de ser um grande prazer. Sim. E modéstia à parte, eu fui administrador no ano eleitoral. Você sabe, João, no ano eleitoral, nós temos muitas complicações. A legislação eleitoral própria, que coloca muitos limites na gestão pública. Ao ser um ano eleitoral que finda uma gestão, nós tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, você tinha que terminar aquele exercício de mandato com todas as contas certinha, redondinha, você não pode deixar tudo no azul, não pode deixar nada para a próxima gestão. Então muita coisa eu não podia licitar, muitas coisas eu não podia usar, eu não pude fazer tantas coisas que eu queria. E quando a gente senta numa cadeira de gestor público, a primeira coisa que você descobre é que a gestão pública não é tudo que a gente pode. Né? Não, desculpa, na gestão pública a gente não está diante de tudo que a gente quer, mas do que a gente pode. Sim. A cadeira é muito exigente e não chama responsabilidade. Eu assinava cerca de 40 documentos por dia colocando meu CPF. Você tem que ler muitos processos, você tem que acompanhar, você tem que ter uma boa assessoria para isso. Então, é muita responsabilidade. Todos os problemas da cidade caem sobre você. E eu reativei um projeto antigo que já tinha tido na cidade do Disque Administrador, coloquei meu telefone nos muros, nas placas da cidade, nas redes sociais, meu telefone celular pessoal. Então as pessoas me ligavam, me mandavam mensagem, eu acordava todos os dias com 70 mensagens novas. De 6 às 8 da manhã eu respondia o Disque Administrador. De meio-dia às 2, almoçando, comendo e respondendo mensagens da população. No final da noite também. E encaminhando para os diversos setores da administração para dar encaminhamento rápido e ágil. Sem falar do atendimento. Eu acredito que nenhum morador da Candangolândia me procurou na administração, eu estando disponível, estando lá, para não ser atendido. Atendia na rua, atendia debaixo de tenda. Fiz o programa Ouvindo a Candanga e fui para a rua com todos os funcionários, os diretores e todo o corpo da administração, batendo de porta em porta, perguntando quais são os problemas, as prioridades, debatendo toda a problemática de cidade com a própria população, estando antenado com o sentimento das ruas, para fazer gestão pública ouvindo a população. Então esse foi o diferencial da nossa gestão. Gestão próxima da população, administrador na rua, próximo das pessoas, telefone disponibilizado, gabinete de portas abertas. Isso me custou muito, na saúde, no físico. Em 1 ano e 8 meses de gestão, eu tive 2 domingos só em casa. Quando eu não estava no gabinete na administração, eu estava na rua. Era um turno na administração, outro na rua. E quando eu não estava necessariamente fazendo porta a porta, eu estava no comércio, eu estava na feira, eu estava na igreja, eu estava na Praça do Bosque, na pista de skate, eu estava visitando o pessoal em eventos culturais. Eu não parei nesse período. Então acho que o grande legado da nossa gestão foi uma gestão antenada com o sentimento das ruas, uma administração próxima da população, de portas abertas, que ouvia a população, que respeitava o morador, onde o morador conseguiu participar da nossa gestão tendo voz e vez. Bacana. Você saiu, Pablo, com um sentimento de dever cumprido na Candangolândia, na administração da Candangolândia? É um misto. Eu saí da administração da Candangolândia com o sentimento de que muita coisa ainda tinha para fazer. Que muita coisa eu poderia ter feito. Mas primeiro, num ano eleitoral extremamente complexo, esbarrando com a lei de responsabilidade fiscal, com a legislação eleitoral, com as complexidades que tinha um ano eleitoral que me limitava, que me engessava na gestão. E ainda assim fizemos muitas coisas, fizemos muitas entregas, realizamos uma gestão de excelência que teve mais de 70% de aprovação ótimo e bom. As pesquisas me colocaram durante todo o período como o segundo, terceiro administrador mais bem avaliado dos 34 administradores do governo ibanês. Então sempre fui bem avaliado, sempre por causa de não se deixar acomodar na cadeira. Não, ano eleitoral depois a gente faz. Embora eu tinha uma sinalização política de que eu continuaria na cadeira de administrador por mais 3, 4 anos, o que me dava conforto para planejar um projeto de cidade, eu nunca confiei 100% nisso. Eu sempre soube que o cargo de administrador, você pode dormir nomeado e acordar exonerado. Sim. Então eu procurei acelerar e trabalhar e fazer o máximo de entregas possíveis.
Eu saí, João, com o sentimento de que eu fiz tudo o que eu podia fazer no tempo curto que eu tive. Bacana. Eu tive apenas 1 ano e 8 meses de gestão e eu ouso dizer que, num período tão curto, ninguém entregou tanto, ninguém fez tanto, ninguém trabalhou tanto quanto a gente. Né? Eu tive outros antecessores meus que ficaram 8 anos na administração, mais de 8 anos na administração, a mesma pessoa e o mesmo grupo. E eu, em apenas 1 ano e 8 meses, fiz muito. Mas eu confesso que saí também com uma pequena frustração de ter querido fazer muito mais, de ter podido fazer muito mais, se tivessem me permitido fazer. E mais, o sentimento de que o planejamento que eu deixei, muitas coisas já prontas, muitas coisas engatilhadas, muitas coisas prontinhas para entregar. Só para assinar. Sabe? Só para assinar. O embrulho feito, só dar o laço. Uhum. Infelizmente, por ter sido projetos nossos, ideias nossas, iniciativas nossas, não deram continuidade. E quando eu assumi a administração, tudo que eu peguei dos meus antecessores eu continuei, eu não interrompi nenhum projeto. Porque entendo que não é um projeto de alguém, é um projeto de cidade. Se é bom para a cidade, a gente continua, aprimora, aperfeiçoa e leva para frente. Mas Bacana. quando a cabeça do gestor ou de um grupo político é mais pequena, é uma cabeça mais limitada, acaba que eles tendem a personificar um projeto e a impedir que essa política e que esse planejamento que a gente fez fosse em diante. Eu entendo. Então hoje eu tenho um sentimento de dever cumprido, de ter feito muito em apenas 1 ano e 8 meses como administrador. Mas também gostaria de ter ficado um pouco mais para ter feito outras entregas que já estavam planejadas, que já estavam bem conduzidas por nós. E faço votos que os atuais gestores recebam, né, e acolham esse planejamento que ficou lá na mesa deles, no mural. Eu voltei depois de exonerado, depois de demitido, eu voltei na administração, me reuni com meu sucessor e passei para eles ponto a ponto de tudo que estava engatilhado, tudo estava planejado, de tudo que estava por acontecer nos próximos dias. Bacana. E eu espero que em algum momento isso venha para a vida da comunidade. Que assim seja, né? Um abraço pro pessoal da Candangolândia aí. Você me deu um gancho aí falando que gostaria de ter ficado mais. Nós estamos em 2024, o Distrito Federal não tem eleições municipais, por razões óbvias, mas qual é o próximo passo do Pablo Valente? Bom, primeiro sim, nós vamos continuar fazendo política. Eu entendo que política é um chamado de Deus para minha vida. Eu vejo política como missão e ministério. Então eu estou na política para isso, para servir, para ajudar as pessoas. E se eu não estou na administração regional da Candangolândia, fazendo uma política de Estado, eu estou no Instituto Coração Valente fazendo uma política social. Se eu não posso cuidar de asfalto, de concreto, de calçadas, eu posso cuidar de pessoas, de vidas, de famílias. E é isso que eu tenho feito. Então a minha dedicação total hoje é ao Instituto Coração Valente, levar o Instituto para as demais cidades satélites. Nós estamos agora numa bonita parceria com o Instituto Reciclando o Futuro, da minha amiga Renata Daguiar, do meu amigo Fábio Campos, que esse instituto tem aberto polos em todo o Distrito Federal, também no entorno, como Águas Lindas. Fábio hoje é uma grande revelação, que tem feito muito pela educação, pela capacitação profissional e pela formação acadêmica das pessoas em Águas Lindas. E nós queremos trazer essa realidade através do Instituto Coração Valente para a Candangolândia, para a nossa região da Zonal 10. Então, meu foco hoje é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, restaurar famílias, fazer o bem. Eu sempre vou fazer política, sempre vamos estar fazendo política. Mas a política do bem, a boa política, Sim, que com transforma, que certeza. muda a vida das pessoas. E para isso você não precisa estar no poder, você não precisa estar no governo. Não precisa de mandato, né? Dentro ou fora do governo, com ou sem mandato, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, o que eu sempre fiz desde menino, quando eu comecei meu ministério na igreja. E agora, aqui nas eleições 2024, né, eu tenho uma empresa e a gente trabalha com publicidade, estratégia eleitoral e marketing político. E nós estamos trabalhando em Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas, em algumas cidades do norte goiano, até do Piauí. Nós estamos trabalhando para poder coordenar e articular algumas campanhas eleitorais. Aí já é um trabalho mais pessoal e profissional meu, enquanto Sim. profissional. Né? Sim. No Instituto Coração Valente, um trabalho social no DF, na região do entorno, em outros estados, tenho feito, enquanto empresa, um trabalho profissional de marketing político, contribuindo com a campanha de alguns amigos. Bacana. Pablo, daqui a algum tempo a gente vai ver o Pablo candidato de novo no Distrito Federal? Então, eu julgo que ninguém pode ser candidato de si mesmo. A candidatura não pode ser um projeto pessoal. Tanto é que eu declinei de ser candidato em 2014, declinei de ser candidato
em 2022, sempre que você está dentro de um projeto, dentro de um grupo, você tem que ouvir o grupo e você tem que ver qual é a estratégia do grupo naquele momento. Hoje, o meu grupo político, dezenas de pessoas que gostam de mim, que acreditam em mim, que me acompanham há muito tempo, pedem para que eu coloque meu nome à disposição como candidato. Então, hoje nós estamos construindo a ideia e esse projeto, que ainda tem muito tempo pela frente, ainda tem muito chão, temos quase 3 anos aí, e nós precisamos aí formar grupo, criar musculatura política, estar antenado mais uma vez com o sentimento das ruas, e essa candidatura estando consolidada, nós vamos aí fazer pesquisas e análises lá na frente, vamos discutir isso com A o partido viabilidade, político, né? qual é a viabilidade disso, mas disposição em ser candidato a deputado eu tenho, ânimo eu tenho, coragem eu tenho, entendeu? E acredito que nós tenhamos um projeto de renovação política, de política diferente para o Distrito Federal. O meu lema é esse, mudar a política sem me deixar ser mudado por ela. Muito bom, muito bom. Você falou que faltam alguns anos, né? Nós viemos agora de uma reeleição do governador Ibanez com ampla vantagem. Foi uma reeleição. Eu não vou ser leviano de falar que foi fácil, porque houve muito trabalho por trás, mas foi uma reeleição tranquila em vista dos outros. Você quer falar um pouco? Você gostaria de falar um pouco? E eu também gostaria de ouvir um pouco da sua opinião sobre o governo ibanez, sobre o burburinho da Celina ser a sucessora por escolha do próprio Ibanez. E eu queria ver de você qual é a sua opinião, o que você acha, se você concorda, se você discorda. Fica à vontade. Bom, política é algo muito dinâmico, que muda facilmente. Nós ainda temos um chão um caminho bastante grande até 2026. Então, hoje, se as eleições fossem hoje, naturalmente o nome da vice-governadora Celina Leão estaria consolidado como a candidata da base do governo. E com o capital político que tem o governador Ibanez e que tem o governo em si, a força do governo, a boa avaliação desse governo, dificilmente a governadora Celina não ganharia as eleições. Então, hoje ela é uma favorita, eu até diria favoritíssima. Mas é uma coisa que é preciso manter, é uma coisa que precisa trabalhar, alimentar, ter muita tranquilidade, muita serenidade, porque do nada um tsunami pode passar. Com certeza. Né? Muitas coisas são produzidas e não mais só no campo da política, até no campo da justiça. A gente sabe o quanto que o judiciário hoje intervém na política, no resultado do jogo político. Então, nesse momento, eu acredito muito no nome da governadora Celina Leão. Celina Leão, na minha visão, é uma das políticas mais brilhantes do Distrito Federal. Eu a conheço desde que ela chegou em Brasília, assumindo a subsecretaria de Juventude. Quando a Celina virou subsecretária de Juventude, depois liderança partidária do PSDB, eu estive junto com o meu partido na coligação que elegeu ela deputada distrital pela primeira vez, nós do PP e ela do PMN. Celina ganhou todas as eleições que disputou, sempre com as votações apertadas, mas Deus colocou a mão e proporcionou a ela essas vitórias, até que chegou a ser vice-governadora. Então tem um currículo de ter sido distrital, presidente da Câmara, deputada federal, secretária de Estado e agora vice-governadora. Então alguém que está preparada para governar Brasília. Então eu vejo com muito bons olhos a candidatura dela. Tenho sinceramente a prudência de achar que a gente precisa ter muita calma e tranquilidade, serenidade para não prejudicar esse projeto que tende a ser Com vitorioso. O governo Ibanez é um governo hiper bem avaliado. O resultado das urnas elegendo o governador no primeiro turno. A última vez que um governador foi eleito em primeiro turno no DF foi em 2006 com Arruda e depois em 1990 com Roriz. Sim. Então nós tivemos pouquíssimos casos de reeleição em primeiro turno. Não, eleição em primeiro turno. E outra, E reeleição nenhuma. O Ibanez é um reeleito depois de muito tempo. Hollenberg não foi reeleito, Agnello não foi reeleito, Arruda não foi reeleito e assim vai. E assim vai. Entendeu? Então, assim, e reeleição no primeiro turno, ele foi o primeiro. Né? Porque o Roriz foi eleito em 90, o Arruda foi eleito em 2006. Então, isso prova que a marca do trabalho do governo Ibanez. Nós vimos de 2 governos desastrosos de esquerda, os governos Agnello e Hollenberg, governos extremamente travados, incompetentes, que entregaram muito pouco ou quase nada para o Distrito Federal. Nós tivemos o governo Agnello que sequer conseguiu ir para um segundo turno. O governador com a máquina na mão conseguiu nem ir para o segundo turno das eleições. O Hollenberg, por pouquíssimo, também não ia. Então nós tivemos 2 tragédias de esquerda no Distrito Federal e o governador Ibanez veio e eu acho que o seu grande prodígio.
foi conseguir montar uma equipe muito competente. Ele pegou os melhores artilheiros do governo Roriz, do próprio governo Arruda. Ele conseguiu montar um time dele, do grupo pessoal dele, pessoas muito competentes que ele trouxe do seu Desde a época da convívio, da OAB OAB e também. tudo mais. Então, acho que a grande virtude de gestão do governador Ibanez é ser um bom supervisor. Ele consegue acompanhar de perto, ele tem uma memória, uma inteligência, uma capacidade intelectual absurda. O governador sabe o que está acontecendo em cada cidade, ele sabe cada obra, ele conhece as pessoas pelo nome, ele acompanha, ele cobra dos administradores, ele cobra dos secretários. A palavra de ordem do governo ibanês é política de resultados, é fazer entregas, é transformar a vida da população. O governador não é muito apegado até mesmo a questões ideológicas, embora ele tenha suas posições firmes e coerentes, mas ele se apega a fazer entregas. Entendi. E a população tem visto isso. Nunca vimos, pelo menos nos últimos tempos, depois de Roriz e Arruda, tamanho volume de obras, de realizações e de obras grandes, importantes, Sim. como o túnel de Taguatinga, que eu ouso dizer é o túnel Benedito, em homenagem ao Benedito Domingos, que teve o nome de Repelé, porque Benedito ainda está vivo. Sim. Mas uma obra que Benedito Domingos idealizou a vida inteira, começou fazendo ali no governo Arruda, aí veio, o governo foi interrompido, passaram-se anos, 2, 3 governos, ninguém fez nada pelo túnel de Taguatinga. Foi preciso o governador Ibanez vir com coragem, peitar e fazer aquela obra imensa. Eu passei lá por esses dias, tem umas 2 semanas mais ou menos, para visitar um amigo, e assim, espetacular, entendeu? Para quem conhece Taguatinga, como eu tenho um pouco de conhecimento, nascido na Ceilândia, a gente convive ali em Taguatinga, porque uma do lado da outra. Foi um marco na cidade, na região administrativa, porque você faz com que a gente não reconheça mais o que acontecia antes. Entendeu? João, uma das grandes alegrias que eu tenho, orgulho até mesmo político e pessoal, é de ter sido administrador regional no governo Ibanez Rocha. Porque eu sei, nos bastidores do GDF, o quanto a equipe é unida, o quanto a equipe é sintonizada, Sim. o quanto a equipe fala a mesma língua, o quanto que o governo tem gestor, o governo tem um gerente com mão forte, o quanto que o governador puxa a liderança desse processo e desse projeto político para ele. Eu sei da competência do secretário de governo José Humberto. Eu vejo no governo do Distrito Federal, como pouquíssimas vezes houve na história de Brasília, um time de ponta de secretários, de administradores, de presidentes de empresas públicas. Então, ser administrador regional, muitas vezes, o modelo de administrador é diferente de prefeito. A gente depende muito que o governo seja bom para que a gente consiga ser bom lá na ponta, nas entregas para a cidade. Sim. Ser administrador de um governo ruim é muito difícil. Ser administrador de um governo que não apoia, empodera e fortalece o trabalho dos administradores é muito difícil. E eu posso dizer que o governador Ibanez é o grande responsável pelas entregas que nós fizemos na Candangolândia. Muito bacana. Atravessando o viaduto, eu queria saber, Pablo, você com a experiência política que tem, qual a sua avaliação do governo Ronaldo Caiado, que também se reelegeu no mesmo período que o Ibanez? Bom, acho que os números também falam por si. O governador Caiado extremamente bem avaliado em todas as pesquisas, colocado como, acho que até mesmo o governador mais bem avaliado do Brasil, disputando ali com Ratinho Júnior e outros governadores. Por sinais, os governadores do campo de centro-direita, os mais bem avaliados do Brasil. O governador Caiado é um político muito respeitável. Eu vou te dizer o porquê. Ele disputou 89 a eleição para a presidência da República. Sim. Contra o Lula na época. Maluf, Brizola. Tal. O governador Caiado sempre foi um homem de um único partido, de um único lado, de posições políticas firmes, coerentes. Sempre preservou sua matriz ideológica. Não é um político que titubeava de um lado para o outro, que assinava conforme quem estava no poder e quem estava no governo. Eu acompanhei Caiado ser oposição ao governo Lula e aos governos Dilma. Então eu vi o Caiado manter essa coerência. E foi muito justo ele chegar ao Senado e depois ao governo do estado e agora ser reeleito governador em primeiro turno. Sim. As entregas que o Caiado tem feito no estado de Goiás, de modo especial na área de segurança pública, né, que a gente sabe como estava a situação, principalmente aqui na região do entorno. A segurança pública é antes e depois de Caiado em todo o estado de Goiás, mas de modo especial aqui na região do entorno, e isso influencia na nossa vida do DF. Com certeza. A qualidade de vida, a sensação de segurança da população do entorno é algo que está muito ligado ao Distrito Federal. Então,
Eu acredito que o trabalho que o governador Ibanez tem feito em todas as áreas do seu governo, com essa parceria direta ou indireta, voluntária ou involuntária, que aconteceu entre dois grandes gestores, porque ao fazer um bom trabalho no DF, Ibanez ajuda o Goiás. Ao fazer um bom trabalho no Goiás, o Caiado ajuda demais o DF. Sim, sem Então, dúvida. pela primeira vez eu vi dois governadores competentes ao mesmo tempo nos dois estados, o que beneficiou muito, principalmente a região do entorno. Muito bacana. E você tem toda a razão quando você fala que um fazendo uma boa obra ajuda o outro, porque nós estamos muito próximos, né? E assim, dá para citar agora a conversa que eles tiveram sobre a extensão do BRT até Lusiânia, que, se eu não me engano, já está no orçamento dos próximos anos. Eu ouvi. Já tem recurso federal garantido. Exatamente. E assim, beneficia toda uma população que uma hora morava no DF e migrou por Goiás, migrou por um entorno pelo custo de vida e N outros E que motivos. às vezes mora no Goiás, mas tem uma vida no DF. Com Passa a certeza. maior parte da sua vida, Exatamente. das horas do seu dia no DF. Não, e quanto melhor for ambas as situações, melhor vai ser para essa população. Questão de emprego, questão de transporte, de segurança, como você tem falado. E assim, é muito interessante essa parceria. A gente sabe que num passado recente o entorno era terra de neném, né? Que falavam, né? Nem de Goiás, nem do DF. Nem do DF, exatamente. Ninguém assumia a região do entorno, esses problemas. Um jogava para o outro e a população do entorno sofria muito. Então eu nem gosto, particularmente, é uma opinião muito pessoal minha, de tratar como entorno do DF ou entorno de Goiás, porque entorno parece uma coisa que fica às margens. Uhum. Eu enxergo muito mais como a grande região metropolitana do DF. É a região metropolitana da capital do Brasil. Sim, Nós sem estamos dúvida. a pouquíssimos quilômetros do Planalto Central. Não tem justificativa para a região do entorno ser tão maltratada e sofrida como vinha sendo. Então, o governador Caiado tem dado um outro tom, um outro olhar de cuidado para os municípios do entorno e tem tido a colaboração do governo do Distrito Federal. Muito bacana. Ligando uma coisa na outra e aproveitando da sua vasta experiência também, como você está enxergando o governo, o terceiro mandato do presidente Lula e projetando nas próximas eleições, você do campo de direita? Hoje, o maior espectro da direita é o Jair Bolsonaro, que tem um vasto espólio de votação, mas que, no momento, não pode disputar as eleições de 2026. E isso acaba puxando nomes do campo da direita. Como você avalia o terceiro mandato do governo Lula e como você avalia o campo da direita nas eleições federais em 2026? Bom, embora eu não seja um simpatizante de nenhum dos governos passados do presidente Lula, eu acho que esse governo nem é o terceiro governo do Lula. Eu acho que é o governo Dilma III. Porque é muito ruim. É um governo de um time de companheiros montados, de aliados do presidente Lula, sem nenhum gabarito político, intelectual, de capacidade técnica para o cargo. Nós estamos vendo um time de ministros de companheirada totalmente despreparado. Enquanto nós tínhamos no governo do presidente Bolsonaro um grupo de notáveis, de ministros extremamente qualificados, preparados, onde se analisavam as condições políticas, mas muito mais os critérios técnicos, nós vemos agora a total tragédia, o governo federal e a esplanada dos ministérios entregue na mão dos companheiros de partido. Então essa é a primeira tragédia. Depois, o inchaço da máquina. Essa busca por estatizar, essa busca por criar novos cargos, essa busca por querer fazer simplesmente a velha política tem prejudicado já o Brasil e os números já estão aí. A gente vê que a situação econômica do Brasil hoje é de colapso. O Brasil hoje caminha para o abismo. E eu digo mais, esse governo ainda não disse para o que veio. Nós estamos aí há mais ou menos 1 ano e 5 meses de governo Lula e o que nós vemos em todas as pautas do governo é Bolsonaro. É um governo que governa olhando para o retrovisor. A pauta do governo, depois de 1 ano e meio, é o governo do seu antecessor. Sim. Então, o presidente Lula não consegue fazer um discurso sem falar em Bolsonaro. Ele tem quase que um fascínio, uma tara, alguma coisa muito pessoal, muito íntima, né? Uma fissura pelo presidente Bolsonaro. E aí ele precisa olhar para frente, ele precisa apresentar um projeto de país, ele precisa fazer as entregas que ele prometeu. Ele precisa corrigir aquilo que até o momento parece ser o maior estelionato político do Brasil.
A picanha não chegou, a cervejinha não chegou, e tantas outras promessas fáceis que ele fez para ganhar a eleição não chegaram. A vida do brasileiro não melhorou nesses 1 ano e 6 meses. Então nós podemos dizer que uma parte significativa do governo Lula já se foi. Sim. E nós ainda não sabemos para que veio. Qual é o projeto de país, qual é o projeto de governo, quais são as entregas que esse governo fez, está fazendo ou pretende fazer no futuro breve. Então o que nós estamos vendo é politicagem, inchaço da máquina, acomodação de companheiros, de aliados, a volta de um mensalão sobre uma outra roupagem. Nós estamos vendo agora uma relação extremamente promíscua com o Congresso Nacional através de emendas parlamentares, turbinando o orçamento. Nós estamos vendo uma total desarticulação política da Casa Civil, do Ministério, com o Congresso Nacional. Eu acho que isso até dezembro vai ser um colapso entre a relação entre Lula e Lira. Enfim, um governo extremamente desastroso, um governo que não mostrou para que veio, um governo de ministros extremamente desqualificados e despreparados, um governo que prioriza a pauta ideológica e não a política de resultados. O governo prioriza defender aborto, o governo prioriza o desarmamento, o governo prioriza a legalização das drogas, um governo que prioriza pautas que destroem a família, que atentam contra a vida, que atentam contra aquilo que é mais caro para a sociedade brasileira. Enquanto isso, o desemprego sobe, o poder de compra da população é reduzido e nós sofremos, né, a população tem sofrido ao perceber que caiu no conto da carochinha, na conversa do vigário, e nós estamos diante, talvez, do maior estelionato eleitoral que o país já viu. Entendo. E só para contextualizar, eu não sei se você sabia, eu sou do espectro de centro e centro-esquerda, mas eu não dei meu voto de confiança para o presidente atual. Nas eleições de 2018 e nas eleições de 2022, meu voto foi do Ciro, que, para mim, não sei sua opinião sobre ele, é um político extremamente preparado e que tem conhecimento. Se um dia chegasse ao poder, teria conhecimento suficiente para ser especialista no que estava fazendo. Ô, João, eu vou fazer uma confissão para você. Fica à vontade. Que eu nunca fiz em lugar nenhum de forma pública. Olha, exclusivo. Uma exclusiva. Eu nunca fiz isso de forma pública. Porque eu acho que o que a gente fala de forma pública, e você é um formador de opinião, alguém que as pessoas podem se espelhar, tem que ter muito cuidado. Eu não sou um fã do Ciro Gomes, mas eu respeito algumas pessoas da esquerda. Eu entendo que as pessoas, no fundo, de todo ser humano, tirando pessoas muito obscuras e mau caráter, sim, todo mundo quer um mundo melhor. Só que as pessoas têm formas diferentes de enxergar esse mundo melhor. Com certeza. Então, uns têm uma ótica mais à esquerda, outros têm uma ótica mais à direita. Mas, no fundo, todos querem a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Perfeito. Então, eu acredito nisso. Porém, tem pessoas que, mesmo no campo da direita ou no campo da esquerda, são desprezíveis. Não. São pessoas que fazem política fisiológica. Concordo. Fazem politicagem. Pessoas que estão ali para ganhar dinheiro, para enriquecer, para roubar o Estado, para saquear os cofres públicos, para roubar o contribuinte, para ficar rico, para resolver sua vida e da sua família. Isso tem na direita, na esquerda, no centro. Sim, perfeito. Agora, existem pessoas honestas, pessoas bem intencionadas, que têm reta intenção em todos os campos ideológicos. Com todo respeito a você, acredito que no campo da esquerda esse número é bem reduzido. Mas existem, e eu posso citar dois que têm o meu respeito. A ex-senadora Heloísa Helena. Perfeito. E o ex-ministro Ciro Gomes. Perfeito. Se eu os encontrasse agora, eu daria um abraço, talvez até pediria para tirar uma foto. Não sei se publicaria. Mas pediria. Eu não gosto de dar muita moral falando bem deles, confesso para você, porque talvez eu vou puxar os holofotes para as ideias deles, e eu não concordo com as ideias deles. Então eu tenho divergências ideológicas e programáticas com Ciro Gomes e com Heloísa Helena, mas eu sou obrigado a respeitar e a reconhecer que são pessoas sérias e bem intencionadas na política. Com certeza. Como é que eu posso ser capaz de dizer que Ciro Gomes não é um cara inteligente e preparado? Extremamente inteligente, extremamente preparado, embora eu ache ideologicamente equivocado. Acho até que o Ciro, se convertesse à boa política da direita, seria um forte sucessor do presidente Bolsonaro, que tem estilos parecidos, viu? Então, assim, acho que no campo da esquerda ele está morto politicamente, lá não dá um espaço para ele. A esquerda tem um líder só que chama Lula. Eu falo isso muito, e até brincando com alguns amigos, quando a gente fala de política, você tem um pouquinho mais de idade do que eu, mas só um pouquinho. Sim. 89, o representante da esquerda foi o Lula. 94, Lula. 98, Lula. 2002, 2006, 2010,
a sucessora do Lula, 2014, a sucessora do Lula, 2018, o poste, e 2022, o Lula de novo. Ele 18 só não foi o Lula porque tava preso, porque senão seria ele. Ele não permite que nasça, entendeu? Uma boa política de centro e centro-esquerda. Porque ele, sendo muito honesto, eu acredito que ele tem medo de superar. Porque nós temos divergências ideológicas, mas eu acabei de elogiar o governo Ibanez e o governo do Ronaldo Caiado, que é de centro e centro-direita. O Ciro foi um excelente governador, foi um excelente ministro, entendeu? E assim, eu acho que, isso aí é uma opinião pessoal agora, o Lula não permitiu que proliferasse essa ideia, com medo de criar um sucessor, entendeu? Olha, eu não gostaria que de maneira alguma o Brasil voltasse a ser governado pela esquerda, por nenhuma esquerda, nem a esquerda light do PDT. Perfeito. Mas se isso precisasse acontecer, tivesse que acontecer, eu gostaria que fosse com Ciro Gomes. Porque acho que no campo da esquerda, o nome mais preparado, qualificado e decente que temos no Brasil hoje, com coerência ideológica, chama-se Ciro Gomes. Perfeito. Né? Os outros são ratos da velha política, que estão ali para fazer negócio. O PT se consolidou como um partido de massas. Um único quadro político, que é o Lula, Concordo. E organizar-se na sociedade civil, através da teologia da libertação, da SEBS, da UNE, da CUT, do MST e do movimento estudantil organizado, enfim. Movimento sindical. Concordo. Foi assim que o PT se organizou. Um partido de massas com um único quadro. O PSDB na década de 90, início da década que o Ciro foi fundador. Foi fundador. Já o PSDB queria ser um partido de quadros, que oferecessem quadros qualificados para o Brasil. Então você teve Marconi Perillo aqui, você teve Beto Richa no Paraná, você tinha Aécio Neves e Anastasia em Minas Gerais, você tinha José Serra, Geraldo Alckmin em São Paulo, você tinha Tasso Gereissati no Ceará, você tinha grandes nomes do PSDB no Brasil inteiro. Qualquer um desses caras podiam ser presidente da República. Sem dúvida. Né? Sem o próprio dúvida. Fernando Henrique. Então, Mário Covas, Franco Montoro, enfim. O PSDB é um partido de quadros, já não tinha conexão com as massas. Faltava base na sociedade. Sim. Tanto é que não se sustentou seu projeto e perderam várias eleições. E hoje tá quase sumindo. E qual é o fenômeno do bolsonarismo hoje para mim? Que pouca gente avalia por essa ótica. Bolsonaro levantou um movimento de quadros e de massas. Ao mesmo tempo que ele tem uma base social muito grande, eles têm quadros. Bolsonaro hoje inelegível tem pelo menos 5, 6 possíveis nomes para disputar a presidência da República sem ser um poste. Sim, sim. Sem dúvida, eu concordo. Nós temos Tereza Cristina, você tem Ratinho Júnior, você tem o próprio Caiado. Você tem o próprio Caiado, você tem o Tarcísio, você tem o Zema, você tem o próprio Rogério Marinho do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Sim. E o principal nome, que aqui eu quero deixar registrada a minha aposta, Michele Bolsonaro. Para mim, o nome mais forte para suceder o presidente Bolsonaro, caso se confirme essa inelegibilidade dele, é o próprio nome da ex-primeira-dama. Agora nós vamos bater um papo gravado, que agora a gente vai conversar. É bom, né? Eu acho bacana. Eu acho que a Michele, ela tem muito apelo popular. Apesar de ser de centro-esquerda, eu acompanho política de maneira vasta. E eu acho que a Michele está fazendo, politicamente falando, um movimento espetacular no PL Mulher, espetacular, coisa que a gente não viu em outras situações, até porque eu acredito que a gente carece de quadros femininos, tanto no espectro de direita quanto no espectro de esquerda no país. Mas agora é uma provocação a você que é do campo, eu acho que falta traquejo político nela, que teria no Caiado, que teria no próprio Zema, que teria no Tarcísio, mas como eu falei que eu converso com algumas pessoas, eu acho que o Tarcísio não abriria mão de uma reeleição certa, porque eu acho que hoje dentro de São Paulo não existe um nome de esquerda, um nome que vá confrontar o governo Tarcísio para ser presidente, para ser aventurar a uma candidatura de presidente, entendeu? Mas assim, a Michele tem popular, só que eu acho que falta um pouco de traquejo. Vamos lá. Eu sou totalmente contra o Tarcísio sair do governo de São Paulo para disputar a presidência da República. Mas é um nome fortíssimo. É o nome mais forte do governo, até porque era um grande ministro do governo Bolsonaro e agora governa o maior estado do país. Sim. Então é natural que ele seja o nome mais forte do campo. Porém, entretanto, trocar o certo pelo duvidoso, correr o risco de entregar São Paulo para a esquerda para se aventurar num projeto de presidência da República que pode ou não dar certo, acho que não seria nada inteligente. Justo. Então não usaria o Tarcísio nesse momento. Caiado, Zema, já foram reeleitos, já podem se aventurar em um projeto. Porém,
qual é a minha opinião? João, você conhece um bolsonarista. Te desafio a pesquisar com 10 bolsonaristas ou 10 eleitores de direita que votam no presidente Bolsonaro, se eles deixariam de votar caso o candidato fosse Michele, a candidata fosse presidente, a primeira-dama Michele. Eu acho que seria... 100% do eleitorado do Bolsonaro vota na Michele. Já não te digo que 100% vota no Zema, que 100% vota no Tarcísio, que 100% vota no Caiado, que 100% votaria na Tereza Cristina. Concordo. Por quê? A Michele é a cara do Bolsonaro. A Michele é da família Bolsonaro. A Michele tem o nome Bolsonaro. E aquilo que falta ao Bolsonaro sobra na Michele. Simpatia. Carisma, simpatia, sensibilidade. Sim. Ela Ela não escorrega no discurso, entendeu? Michele tem boa oratória, Michele tem carisma, Michele tem bom discurso, Michele tem identificação com pautas sociais. Quais são as acusações que eu acho até irresponsáveis que faziam com o presidente Bolsonaro? Que era machista. Agora é uma mulher. E aí? O presidente Bolsonaro era desumano e insensível. A mulher que levantou as maiores pautas, as pautas mais relevantes, com pessoas que estavam vivendo às margens da sociedade, que nunca tiveram políticas públicas voltadas para elas, como as pessoas com doenças raras. Então, esse discurso de insensível e de desumana não cola. Mataria, né? Mataria. A Michele... que discurso? A Michele é homofóbica. O melhor amigo da Michele é homossexual. Qual discurso Entendi. fariam contra a Michele? Entendi. Então acho que ela só deveria ter um vice como Caiado, como Zema, como Rogério Marinho, um vice de porte político para poder trazer a densidade da experiência política para a chapa. Perfeito. Entendeu? Sim. Mas acho que o nome para poder, sei lá, confirmar, consolidar os 30% que o bolsonarismo tem no Brasil, vamos colocar aí, 30% do Bolsonaro, 30% do Lula, e você tem aí 40% perdidos. Ela consegue firmar os 30% do Bolsonaro e consegue lá dentro dos 40% buscar votos novos. Bacana. Os outros eu não sei. Bacana. Eu acho até que dependendo da forma com que for trabalhada, ela tem projeção de ampliar voto, de crescimento que nem o marido tem. Entendi. E assim, a gente discutindo a política federal é muito bacana porque a gente não... E isso é a democracia. A gente não precisa concordar 100%, sim, mas a gente fala com cordialidade, entende a ideia do outro. E análise. Conjuntura. Aqui. Exatamente. E é uma ideia muito interessante você falando do campo da direita, porque, como a gente disse, tem vários nomes, mas você tem toda a razão. Eu tenho alguns amigos de centro e centro-direita e todos eles citam o nome da Michele toda vez. Entendeu? É muito interessante isso. Pablo, analisamos o governo do DF, analisamos o governo do Goiás, analisamos a conjuntura federal e já vai para 50 minutos de episódio, você acredita? O tempo passa rápido. Não, né? E falando do que a gente gosta, é muito, muito fácil passar o tempo. Verdade. Pablo, eu queria saber de você o seguinte: como você vê, não só politicamente agora, entrando o Pablo religioso, entrando o Pablo das obras sociais, o que você espera e como você vê o Brasil daqui para frente? O que você acredita que poderia ser feito para o país? Eu estou falando agora sem citar política, porque nós falamos muito sobre. O que você espera do país, do brasileiro, do Brasil como um todo, das pessoas, da sociedade? Ô Pablo. Bom, eu vou falar agora até muito mais como um missionário, como pregador, do que como político. À vontade. Eu tenho a minha ideologia política, eu tenho minhas preferências políticas, eu tenho um partido político que eu sigo, que eu voto, eu tenho afinidades e identificações políticas. Mas eu não acredito que nenhum deles, nenhuma dessas ideologias, ou desses candidatos, desses partidos, desses projetos de poder são capazes de salvar o Brasil. Primeiro, eu acredito que exista um único Salvador, que é Jesus Cristo. Depois, eu acredito que esse Salvador, Jesus Cristo, só é capaz de transformar o mundo através das pessoas que vão aderindo ao projeto de salvação dele. Eu acredito na transformação da sociedade a partir do indivíduo, a partir das pessoas. Eu costumo dizer, nas minhas postagens do dia a dia, nas minhas redes sociais, olha, eu não acredito em quem quer mudar o mundo e não arruma a própria cama. Acredito que o Brasil só vai mudar mesmo quando as pessoas mudarem o mínimo da sua vida.
quando eu cuidar da minha família. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: você quer lutar pela paz mundial, quer promover a paz mundial? Vai para sua casa e ame a sua família. Perfeito. Então, o grande problema da sociedade brasileira é querer imputar, atribuir ao Estado e ao governo, a um político, a um partido, a uma ideologia, os problemas da sociedade, imputar culpas ou soluções como se alguém pudesse ser o salvador. Todos os que passarem de direita à esquerda são passivos de erro. Eu mesmo tenho muitas críticas ao presidente Bolsonaro, embora seja eleitor dele. Todos vão errar. O que nós precisamos é pedir a Deus que abençoe nosso Brasil, nos dando lucidez política e cívica. Que as pessoas assumam responsabilidades individuais. Entender que o problema da dengue, que agora nós temos uma grande crise de dengue, eu poderia aproveitar aqui o podcast e fazer uma série de críticas ao governo Lula, bater no PT, né, porque acusaram o presidente Bolsonaro de ser genocida, porque morreram não sei quantos milhões, o Jornal Nacional já abria com os números da Covid. E agora 4 milhões, quase, estamos caminhando para 5 milhões de pessoas mortas com a dengue. Mas eu não me sinto, sinceramente, mesmo sendo um cara opositor, eu não me sinto confortável de criticar, porque eu acho que o problema da dengue não é um problema do governo federal, do governo estadual, nem do governo municipal. O problema da dengue é um problema de responsabilidades individuais do cidadão, das pessoas que acumulam, das pessoas que jogam lixo na rua, das pessoas que não fazem o mínimo de olhar como está a situação da sua casa. O Estado não tem como intervir nas liberdades individuais, na propriedade privada, dentro da sua casa. Como é que é isso? Então, nós vamos passar a vida inteira falando mal da política e dos políticos se a gente não mudar o nosso comportamento individual. Perfeito. Então, eu acredito que ou nós precisamos de um choque de lucidez política, mas muito mais cívica, de responsabilidade, de compromisso com o mundo melhor, de acreditar no mundo melhor. As pessoas precisam voltar a sonhar. Você perguntava para uma criança na minha infância: o que você quer ser quando você crescer? Quero ser astronauta, médico, juiz. Coisa grande. Quando você pergunta hoje para um jovem terminando o ensino médio o que você quer ser, ele não sabe te dizer. A nossa geração parou de sonhar. A nossa geração parou de acreditar na utopia de um mundo melhor. A nossa geração parou de construir isso. Nós estamos vivendo cada vez mais na era do egoísmo. Então, onde as pessoas jogam responsabilidades nos outros e elas só têm direitos. Até faz parte dessa narrativa de vitimismo, Sim. das pessoas quererem cada vez mais ser vítimas do mundo, da sociedade, vítima da sua família, e ninguém assume responsabilidades. Então acho que o Brasil só vai ser melhor quando, de direita à esquerda, independente de religião ou do espectro político, o brasileiro entender que quem pode mudar o Brasil é ele, que quem pode mudar as realidades é ele. E eu começo a mudar o mundo mudando meu país, eu começo mudando meu país mudando meu estado, eu começo mudando meu estado mudando a minha cidade, e eu começo mudando a minha cidade mudando a minha família. Papa João Paulo II dizia: a família é a célula máter da sociedade. Meu irmão, Deus não criou o Ministério Público, não criou o Congresso Nacional, não criou a Procuradoria-Geral da República. Perfeito. Deus não criou os ministérios, Deus não criou o sistema universitário, Deus criou uma única instituição, família. E de lá vem médico, padre, pastor, político, cientista, professor. Ou a gente salva a família e seus valores, ou o mundo não tem salvação. Tudo que a gente vê de ruim do mundo veio de uma família. Então, quando a gente fala em defesa da família, não pode ser um discurso simples. Defesa da família é de uma estrutura criada por Deus, capaz de salvar, de sustentar e de manter a humanidade. Com família tudo, sem família nada. Então, atacar a família é atacar a espécie humana. Atacar a família é atacar a base da sociedade. Por isso, eu acredito que o Brasil só muda quando a gente começar a olhar para a família, salvar a família. E aí, eu vou descendo cada vez mais. E para salvar a família, precisa salvar a infância. Infância sadia, a inocência das crianças, uma educação de base de qualidade. Perfeito. E vou escandalizar mais ainda nessa minha análise para terminar a nossa reflexão. Fica à vontade. O Estado não tem condições de fazer isso. O Estado não entende de família. Eu não conheço ninguém recuperado pelo Estado, nem pela direita nem pela esquerda. Eu conheço pessoas recuperadas pela palavra de Deus, pela fé, recuperadas por dezenas de trabalhos sociais belíssimos que existem pelo Brasil, E não só da Igreja religiosos. Católica. Não. Por tantas expressões religiosas, eu conheço pessoas recuperadas pela fé, no transcendente, em algo maior. Não conheço ninguém recuperado pelo Ministério da Justiça, por nenhuma política pública do Ministério da Saúde. Excelente. Nenhum dependente químico. Ao contrário, enquanto as entidades, as comunidades terapêuticas acolhem para tentar recuperar, o Estado vai lá multar, arrumar um monte de burocracia, vai vigilância sanitária, vai Anvisa, vai tudo que você puder imaginar para inventar regra.
Mas quando o cara tá lá no crack, dormindo num papelão, debaixo da rodoviária, o Estado não vai. Agora, quando uma entidade acolhe, aí que é um monte de regra em cima dessa entidade, um monte de coisa. Meu irmão, ou a gente salva a família, ou a gente salva os valores, ou a gente faz um retorno. Por isso me considero um conservador. O que é o conservadorismo? Conservar aquilo que é bom, aquilo que é valor, aquilo que não pode mudar. O mundo caminha para a ditadura do relativismo, dizendo que a verdade é relativa. Pode ser que alguns conceitos morais sejam relativos, mas a verdade não é. A verdade é absoluta. E eu, particularmente, como cristão, acredito que a verdade é uma pessoa. Por isso a verdade não muda. E o conservadorismo é a defesa daquilo que é imutável, aquilo que é a verdade, aquilo que é uma linha de ouro que perpassa toda a história da humanidade que não pode mudar. Perfeito. Ou nós vamos voltar a ver os nossos filhos pedir bênção para os pais, chamar de senhor e de senhora, ter reverência ao professor na sala de aula, ter amor à pátria e à bandeira nacional, a entender o que é hierarquia, o que é limite, contrariar vontades, se afastar da cultura do consumismo, da cultura do feio e da mutilação. Ou nós vamos ver a família fazer um retorno ao conservadorismo dos valores. Isso começa dentro da criação mais básica e primária das nossas crianças, protegendo sua inocência, ou não adianta. Nós vamos ter a vida inteira, dentro das igrejas, retiros e encontros de restauração, e dentro da política, políticas públicas de remediação, enxugando o gelo, para tentar recuperar aquilo que nós estragamos na família. Ficam igreja e Estado tentando recuperar aquilo que a gente destruiu lá na base, na família. Excelente. Por isso, essa é a minha visão. O Brasil só muda se a gente proteger, guardar, defender a família na base. Todo mundo saiu de lá, ninguém caiu em um planeta. Então, aquele padre saiu naquele escândalo, aquele pastor saiu naquele escândalo, o político ali é ladrão, não sei o que. Vieram de uma família. Vieram de bom ou de ruim. De bom ou de ruim. Excelente. É isso. Pablo, muito obrigado. Foi muito bacana a gente fazer esse bate-papo, essa conversa, esse diálogo. É muito importante que a gente consiga abarcar todo o espectro de direita, de esquerda, de política conservadora, de política liberal, para que a gente consiga abranger todo mundo num só sentido, numa só situação, e trazer uma pessoa que tem pensamentos não antagônicos, mas diferentes do meu, faz com que a democracia seja respeitada, com que as opiniões sejam respeitadas, e isso é importantíssimo. Eu agradeço muito a sua presença, Muito foi obrigado. muito bacana ter trazido a sua experiência, ter trazido a sua história para a gente contar no nosso podcast, e a belíssima reflexão que você trouxe para a gente agora encaminhou a última mensagem. Se você quiser falar com o nosso público diretamente, deixa a sua mensagem final para a gente encerrar o nosso podcast. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer esse bate-papo e aqui falar com você que nos acompanhou no podcast até agora, dizer da alegria de poder partilhar. Eu acredito muito na unidade dentro da diversidade, da capacidade de pessoas decentes que querem um mundo melhor, que querem um Brasil melhor, que querem uma política do bem, mesmo com visões divergentes, poderem conversar, bater papo, analisar o Brasil e discutir o futuro desse país. Então quero agradecer a você que nos acompanhou. Siga Pablo Valente DF nas redes sociais, Instituto Coração Valente, o trabalho que a gente tem feito na Canangolândia, em todas as cidades satélites, aquilo que a gente tem feito para ajudar as pessoas. Política é para ajudar as pessoas, é para transformar a vida das pessoas. Política tem que ser a arte de servir aos outros e não de se servir dela. É isso que eu acredito. Mudar a política sem se deixar ser mudado por ela, transformar a vida das pessoas, proporcionar felicidade, bem-estar social, qualidade de vida. E é isso que a gente quer fazer com muita humildade e me coloco aqui como um servo, um ministro disso, unindo o meu ministério de fé e de política para ajudar as pessoas e fazer o bem. Paulo, muito obrigado mais uma vez, foi uma satisfação. Obrigado eu. Galera, é isso. Mais um episódio. Foi muito bom ter vocês conosco. Eu acredito que esse episódio engrandeceu muito a nossa cultura como política, como religião, como fé. E eu vou fazer um apelo, o primeiro, que eu estou fazendo nas minhas redes sociais. Você, jovem, você de 16, 17, 18 anos que ainda não tirou seu título, que ainda não regularizou seu título, participe da política. Como o Pablo bem disse, é muito importante a gente expressar a nossa opinião e a gente participar ativamente do que a gente quer de bom, do que a gente quer que mude na sociedade. Então, primeiro apelo, por favor, participe da política, se interesse, é muito importante a sua opinião.
Vamos fazer uma frase final para ficar marcada nas redes sociais. Você jovem de 16 a 18 anos, que tem o voto ainda como facultativo, tire o seu título de eleitor, participe da política, venha para a política do bem, a política que você não gosta, a gente também não gosta e não faz. Mas lembra, política é igual televisão antiga sem controle remoto. Ou a gente muda, ou a gente levanta para mudar, ou a gente continua assistindo aquilo que a gente não quer. Muito obrigado, Pablo. Foi uma participação muito especial. E o segundo apelo, se inscreve no canal, meu amigo. O que você está fazendo na sua vida se não se inscreveu no canal ainda? Deixa o like, deixa o comentário. Pô, o Pablo veio aqui, trouxe esse material excelente pra gente e tu não vai comentar nada. Por favor, colabora comigo, beleza? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.